Hoje nós vamos falar da Operação LOC, a operação de fiscalização das holdings patrimoniais, do planejamento patrimonial e sucessório. Se esse tema lhe interessa, fique conosco até o final do vídeo e você vai se inteirar desse movimento fiscalizatório. E lembre-se, temas como esse estarão sempre disponíveis aqui no canal. Portanto, nos siga, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo e ative o sininho das notificações para que você seja alertado todas as vezes que novos conteúdos forem disponibilizados aqui no canal. É isso, meus caros. Então, enfim, saiu a fiscalização das holdings patrimoniais. E muito se fala que essa fiscalização é relacionada exatamente àquele modelo de internet que se tem vendido a todos os ventos, em todos os estados, como sendo um modelo infalível. O modelo de 3 células operacionais. Aquele modelo que existe uma empresa destino, uma empresa veículo, uma empresa cofre, para fazer um planejamento patrimonial, muitas vezes com um patrimônio líquido que não é compatível com aquelas operações que foram escrituradas no seu acervo patrimonial e nos livros contábeis. Esse modelo de planejamento tributário precisava ser fiscalizado. E nós já vimos falando sobre isso há muito tempo. Tanto é que nós temos um vídeo aqui no nosso canal de meses atrás, que vai ficar aqui disponível para vocês acessarem, onde nós falamos de quais são os problemas do modelo de 3 células para o planejamento patrimonial. Qual é o problema insuperável, ou pelo menos que traz uma fragilidade muito grande no modelo de 3 células? O que o fisco de algumas secretarias está querendo fiscalizar na Operação LOC? Ele quer fiscalizar, por exemplo, se houve doação simulada ou se houve transferência onerosa simulada. E principalmente, se não houve o recolhimento dos tributos incidentes dessas operações simuladas. Ou seja, se você doou bens de um acervo patrimonial aos herdeiros através daquela popular doação de cotas patrimoniais e por acaso esqueceu de fazer o recolhimento do ITCMD, esse é um dos movimentos que será fiscalizado. Ou mesmo, se você transferiu onerosamente, e aí sim, houve uma operação de transferência mediante pagamento, que não é doação, mas aquela transferência mediante pagamento ou mediante uma prestação onerosa, e essa transferência foi por um valor entendido pelo fisco como módico, portanto, abaixo e muito abaixo do valor patrimonial. Essa é a segunda operação que está sendo fiscalizada na Operação LOC. Portanto, esses dois movimentos precisam ser muito bem compreendidos para você evitar problemas no seu planejamento patrimonial e sucessório. E aqui eu já faço um primeiro adendo. Quando você faz o movimento de planejamento patrimonial e sucessório, o que você quer? Você quer sossego, você quer tranquilidade na sucessão, você quer tranquilidade no processo de transferência dos imóveis aos herdeiros. Você não está buscando com o planejamento patrimonial um novo problema. O que você quer, como digo, é tranquilidade. Portanto, evite movimentos que lhe coloquem em risco. Aqui no escritório nós temos a dinâmica de não trazer nenhum risco além do tolerado em um planejamento patrimonial. É evidente que quando nós estamos falando de operações jurídicas, operações que envolvem patrimônio e análise do judiciário, existe já um risco próprio da operação judicial. Um risco próprio da glosa do tabelionato do cartório de imóveis. Esse risco vai ser superado e ele é tolerável. O que nós evitamos é ampliar o risco tolerado. Portanto, vamos entender os movimentos da fiscalização para que você se previna e evite esses movimentos que colocam em risco um planejamento patrimonial. Fiscos municipais, então a Secretaria da Fazenda Municipal, através dos seus procuradores municipais, lançaram uma notificação de autorregularização em vários municípios, em vários estados. Nós temos uma amplitude maior para os holofotes do município de São Paulo, onde existem vários planejamentos patrimoniais escriturados naquele domicílio. Por algumas razões tributárias, por algumas razões estratégicas, São Paulo ainda é um centro muito usual de planejamento patrimonial e sucessório.
Confesso que aqui no escritório nós não identificamos isso. Por algumas outras razões práticas. Por saber que o fisco do município de São Paulo é o fisco mais estruturado do país. Por saber que o fisco do município de São Paulo tem o melhor sistema de cruzamento de dados. Então, divergências podem ser muito facilmente apontadas. Talvez, por essas razões, nós já enxergamos que o fisco de São Paulo não tenha tantos atrativos assim para se fazer um planejamento patrimonial e sucessório. Mas o que é que aconteceu? Especificamente no município de São Paulo foi lançada uma notificação para autorregularização, que ainda não constitui um auto de infração, mas uma notificação onde o fisco diz, veja, nós identificamos que no seu planejamento patrimonial e sucessório, entre aspas, tem algumas inconsistências. Houveram doações que nós não encontramos no recolhimento do ITCMD. Houveram transferências onerosas que nós entendemos que foram realizadas muito abaixo do valor patrimonial. Ou seja, você vendeu muito abaixo do valor de mercado. Essas inconsistências levaram a você estar dentro do nosso filtro de autorregularização. Vou lhe dar um passo a passo para você se regularizar. E assim você evita o pagamento de multas acessórias e multas adicionais. Essa foi a notificação do fisco. Portanto, estão dentro de um cenário onde se possibilita a autorregularização. Ou seja, não é um auto de infração propriamente dito. Se fosse um auto de infração, inclusive, era necessário que o fisco discriminasse quem é o sujeito passivo, qual é a obrigação tributária. Então, a notificação do fisco municipal foi um auto de infração? Não, ainda não foi. Não se trata de um auto de infração. Se fosse um auto de infração, inclusive, o fisco deveria discriminar quem é o sujeito passivo, então quem praticou a infração, qual é o fato gerador, o que ele fez para ser entendido como infração e qual é o enquadramento legal para punir aquele descumprimento contratual, aquele descumprimento legal. E não foi isso que aconteceu. Então não se trata de um auto de infração, mas de uma notificação de autorregularização. E o que foi apurado nesse levantamento do auto de infração? Cruzamento de informações. Eles cruzaram as informações de transferências de bens imóveis entre CPFs que compunham o mesmo núcleo familiar ou mesmo uma cadeia descendente ou ascendente de sucessão. Se havia o CPF que estava dentro desse cenário, ele participou do filtro da fiscalização. De igual modo, as transferências onerosas realizadas por valores patrimoniais, o valor de mercado muito abaixo do que o fisco entende que é o valor daquele bem que foi transferido. Ou seja, houve uma transferência onerosa de um bem imóvel avaliado, no nosso exemplo aqui, em R$1 milhão, mas a transferência se deu por 150 mil. Então veja, nós estamos falando de um desconto de 85% do valor patrimonial. É suspeito. Esses foram os filtros apurados. Agora vamos entender quais foram os problemas apontados pela Operação Locke que podem ser resolvidos eventualmente analisando se o seu planejamento patrimonial foi feito de forma correta e respeitando o que a legítima, o que as regras de sucessão impõem que sejam observadas no planejamento. O problema é que não dá para se falar em ilicitude de transferência onerosa ou transferência por doação simplesmente porque os CPFs se cruzam. Ou seja, não há nenhuma ilegalidade na transferência de patrimônio entre CPFs que componham o mesmo núcleo familiar. Não há como apurar nenhum tipo de ilícito por essa simples operação. Por si, isso não constitui um ilícito administrativo ou um ilícito fiscal. De igual modo, para doação de patrimônio ou para transferência onerosa, a pré-existência de CPFs vinculados não constitui nenhum tipo de ilícito. Então esse é um problema que precisa ser avaliado no caso concreto. Agora, se houve a doação de cotas sociais, aquela doação feita no contrato social, apenas doei as cotas sociais para os herdeiros e simplesmente não recolhi o ITCMD. Esqueci, doutor Ricardo. Nós fizemos a doação e não fomos avisados que precisávamos emitir o ITCMD dessa doação de cotas sociais. Aí, meu amigo, a orientação que eu lhe dou é autorregularize-se. Vá lá no fisco municipal, solicite a emissão da guia, recolha o ITCMD e seja feliz. Não precisa criar problema onde não existe problema. Se você está nessa situação, se autorregularize, evite a multa de ofício e recolha a tributação. É o melhor que você pode fazer. Dessa forma, se esse conteúdo foi relevante para você, não deixe de nos seguir, compartilhar esse conteúdo com aquela pessoa que precisa esclarecer dúvidas relativas a planejamento patrimonial e sucessório.
Siga-nos nas outras redes sociais que nós temos diversos conteúdos relacionados a esses temas. As dúvidas de vocês nos comentários podem gerar os próximos vídeos do canal. E para isso, eu deixo agora o meu abraço e nos vemos nos próximos vídeos.